Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. O santo de hoje, dia 4 de outubro, comemoramos São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos religiosos, origem. Filho de Pedro e Dona Pica Bernardone, Francisco nasceu entre 1681 e 1682. Na cidade de Assis, Itália, seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior, com o nome de João. Giovanni, mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, muitos de idade mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Ambições. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivando por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença logo e misteriosa, e a inquietude de quem está incerto quando ao sentido de sua vida, ele decidir ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a Igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. O encontro é a renúncia dos bens. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou de ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou Francisco: o que é mais importante, servir ao Senhor
ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistastes nas fileiras dos servos? O Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Cis e ali te será dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma. Isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou em uma vergonha: que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. O jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas e outros. Fiéis menos generosos, a seguir trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, a casa paterna, entregando-se ainda mais oração e ao silêncio. O pedido de São Damião. Em 1206, passando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso repugnante e vista e ao olfato lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo, falando depois a respeito desse momento, e ele disse: o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois entrou para rezar e meditar na pequena capelinha de São Damião. Semi-destruída pelo abandono, estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruínas. Afastamento da família e dos amigos. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir
exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto receberá dele, levou perante ao bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 19, 29. Sem vacilar, um momento se despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai. E Pedro Bernardone doravante não teria outro pai senão o Pai Celeste. O bispo, então, aconselhou daquele momento em diante, contando o araudo do grande rei. Jesus Cristo afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Viver puramente o Evangelho. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntasse o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou, durante a missa e a leitura do Evangelho, sem túnica, sem bastão, sem sandálias, sem profissões, sem dinheiro no bolso. Lucas 9:3. Das palavras encontraram o eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. Exclamou, cheio de alegria: isso precisamente é que eu quero, e isso que desejo de todo o coração. E sem demora, começou a viver como um faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para seus companheiros. Nossas regras de vida e viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não queria seguidores somente viver a sua vida austera e evangelizar. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha
intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver a sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele e pelo caminho juntou-se aos de Pedro de Catania. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se quiseres ser perfeito, vende o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. Não levais nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. Lucas 9, do 3. Se alguém quer vir após a mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e segue-me. Isso é o que devemos fazer e o que foram todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu a 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo e especialmente com a figura de São Francisco de Assis. A clareza de sua opção é a firmeza que demonstrava e conheceu nele o homem que há pouco virá em sonho, segurando as colunas da igreja de ladrão que ameaçava ruir. O reconhecimento de próprio Deus na sua obra. O Papa reconheceu que era o próprio Deus em quem inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a Igreja. Por isso, deu
o seu modo de viver. O Evangelho, aprovação oficial, autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Inspiração declara. Francisco inspirou Clara para a santidade dela. Seguiu as Clarissas Tomás de Celano diz. Tomás de Celano diz. Então, se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando como contudo de seu caminho depois de Deus, pois por isso sua alma fica pendente de suas santas exaltações e a escolhei um coração caloroso. Tudo que lhe tudo que ele lhe ensinava sobre o bem, Jesus já tinha dificuldade para suportar. Alegra-se dos diferentes mudanças e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora para poder ganhar a Cristo. Páscoa. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo, no ano de 1224. Ele teve a visão do serafim ao lado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto, em 1226. Pede para ser levado a Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu, contando Montem Suscepite. No domingo seguinte, e sepultando na igreja de São Jorge, na cidade de Assis, via de santificação. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o
padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. Oração de São Francisco de Assis. Onde houver ódio, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Vamos a novo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Minha oração. Ó grande reformador da Igreja, Pai de uma multidão de santos e religiosos, concedei a nós imitar as suas virtudes de caridade, pobreza e castidade. Assim como nos espelha na tua espiritualidade, que formou tantas almas, que o amor encarnado seja amado, assim seja. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Desculpe algum erro aí, né? Mas muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. O vídeo foi longo, mas muito obrigado por estar conosco. E feliz dia de São Francisco. São Francisco de Assis, rogai por nós. Reze por mim e não esqueça de rezar pelo Papa Francisco. Deus abençoe a todos.